pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Vamos deixar o pessoal entrar. Todos os vídeos que começam a se alongar no meu telefone tá acontecendo isso. Acho que ele esquenta, tá acontecendo alguma coisa. Sim, sim, é delito. Crime e contravenção. Sim, tá bom, Letícia? Infração penal. Interpreta como infração penal, tá? Vamos lá. Delito de alucinação, tentativa supersticiosa. Foi isso que você falou? É esse exemplo? Eu não sei. Assim, eu não sei sobre qual o segundo que você está se referindo especificamente para saber se é. No erro de proibição ele se imagina, ele deseja cometer um crime que na verdade a conduta não é típica, tá bom? Ele deseja cometer um crime acreditando que aquela conduta é típica, mas ela não é. Aí eu dei o exemplo de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano hoje, sem gerar perigo de dano, na verdade, se gerar perigo de dano é crime, mas dirigindo normalmente sem habilitação a pessoa acredita que é crime ou contravenção e na verdade não é mera infração administrativa, tá bom? Então é um delito putativo por erro de proibição. É por isso que é bom nem falar só em crime putativo, porque na verdade dirigir sem habilitação era contravenção antes da reforma no Código de Trânsito, tá bom? Bacana, né? O livro do professor Márcio é muito bom e ele é muito bom com essas nomenclaturas, essas teorias e volta e meia as nomenclaturas que ele tem no livro dele caem em concurso público, tá bom? Então, pessoal, vamos prosseguir fazendo o aprofundamento aqui com quem já está na sala. É o seguinte, em verdade, se vocês analisarem lá no primeiro vídeo, porque esse já é o segundo, ficou muito claro que o que tem que se verificar? Se houve criação de perigo ao bem jurídico, é porque a idoneidade não era absoluta. Por quê? Porque o bem jurídico foi colocado em perigo, concordam? E se houve criação de risco ao bem jurídico, quer dizer, se não houve, se o bem jurídico nem chegou a ficar em risco, é porque a inidoneidade era absoluta. Então, entendeu? Se olhar pelo critério do risco ao bem jurídico, é só pensar: o bem jurídico chegou a correr risco? Sim. Bom, então essa inidoneidade, na verdade, essa idoneidade é relativa. Não, nem correu risco, é absoluta. É um critério doutrinário para se trazer. E aí, pessoal, como que você difere se esse risco ocorreu ao bem jurídico ou se esse risco não ocorreu? Regis Prado, propondo o mesmo critério de Zaffaroni, ele usa aquela mesma figura, não sei se quem assistiu o vídeo sobre a teoria da imputação objetiva, se não assistiu eu vou repetir, de como se retirasse a figura de um terceiro observador prudente, que analisa a conduta ex ante, ou seja, antes da ocorrência do resultado. Ou seja, sob a análise de um terceiro observador prudente, cuidadoso, não é o homem médio, é um terceiro observador prudente, cuidadoso. Aquela conduta criou um risco ao bem jurídico? Então, se você falar que criou, é porque não, na verdade, há tentativa. Se você falar que não criou, é porque você vai para os casos de crime impossível, né? Ou uma ineficácia absoluta do meio ou uma impropriedade absoluta do objeto. Exemplo, então, pessoal, uma pessoa extremamente cuidadosa, olha como esse exemplo é importante, essa figura do terceiro observador, porque a prova vai trabalhar com isso, vocês têm que conhecer vários critérios para resolver a questão. Imagina que uma pessoa extremamente cuidadosa, por quê? Porque ela é cuidadosa, ela acha que o Brasil está muito violento, ela sai todos os dias de casa com um colete à prova de balas. É dela isso, ela tem essa mania, ela comprou ali um colete que não é muito pesado e ela usa para todas as suas atividades normais. Desconhecendo que um colega de trabalho queria matá-lo, ele vai trabalhar inclusive com esse colete, tá? Então, um colega de trabalho, seu desafeto, um dia leva uma arma para o trabalho
invade a sala dele de supetão, rápido, e descarrega a arma em cima dele. Todos os tiros pegam no colete, são absorvidos pelo colete. E aí, pessoal, isso é tentativa ou é crime impossível? Isso é tentativa ou isso é crime impossível? O que vocês acham? Havia impropriedade absoluta do objeto, pelo fato dele estar de colete? Pessoal, é evidente que isso é tentativa. É evidente para Regis Prado e Zaffaroni, por exemplo, que se você observar, é óbvio que um terceiro observador prudente, cuidadoso, vendo uma pessoa invadindo uma sala e desferindo vários tiros, uma pessoa que está ali viva, trabalhando, aquilo gera um risco ao bem jurídico. Então eles optam por esse critério. Eles optam por esse critério. Exatamente, o Joaquim, já quem fica com o critério da idoneidade relativa vai pensar isso aí também. Eles poderiam acertar outra região. Mas esse critério do terceiro observador prudente é inclusive bom nisso. Fala, é óbvio que gerou risco, inclusive porque podia acertar outra parte do corpo. Então vocês precisam conhecer por quê? Porque esse é o critério de Regis Prado e é o critério de Zaffaroni, tá bom? Outro exemplo, pessoal, tá andando pelo calçadão sem dinheiro em nenhum dos bolsos e o agente passa correndo, mete a mão no bolso para furtar e não tem nada em nenhum dos bolsos. Isso é tentativa ou é crime impossível? O que vocês acham? Tá andando no calçadão de uma praia e o agente passa correndo, mete a mão no bolso para tentar pegar um bem, não tinha dinheiro nenhum, nem um bolso e nem no outro. É tentativa, é crime impossível. Pessoal, é crime impossível. E aí, você vai utilizar o quê? Por absoluta impropriedade do objeto. Mas é muito bom, e eu vou falar porque que vocês se lembrem, o seguinte, Regis Prado e Zaffaroni, eles sustentam que todos esses casos de impropriedade absoluta do objeto, ao invés de você falar só de a pessoa ou coisa sobre o qual recai a conduta, é muito importante você pensar o seguinte: impropriedade absoluta do objeto vai gerar sempre a falta de um elemento objetivo do tipo. E eles dão vários exemplos. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei de matar quem já estava morto. Matar quem já estava morto. Repara, ali falta elementar do tipo alguém. Nesse exemplo que eu dei do calçadão, meteu a mão num bolso, não tinha dinheiro, que era coisa alheia móvel, nenhum nem no outro. Falta o elemento do tipo coisa alheia móvel. No exemplo que eu dei da gestante, que o agente obriga ela a ingerir um comprimido abortivo pensando que ela está grávida, mas ela não estava. Repare que falta lá o elemento do tipo do aborto. Aborto sem consentimento da gestante, porque não há gestante. Então eles falam o seguinte, olha, em verdade, os casos de impropriedade absoluta do objeto geram uma falta do elemento objetivo do tipo. Então sempre eles correlacionam com isso. E isso é uma coisa para vocês lembrarem. Impropriedade absoluta do objeto gera o crime impossível. E segundo Regis Prado e Zaffaroni, por ausência de tipicidade, porque sempre vai faltar um elemento objetivo do tipo. Perceberam? Então, é um aprofundamento que eu trouxe aqui com vocês, tá? Então, o que eles concluem, pessoal? Que sempre que houver, então, perigo ao bem jurídico, é porque a idoneidade foi, no mínimo, relativa, não foi absoluta. E quando há risco ao bem jurídico, e quando que é considerado risco ao bem jurídico, pessoal? Quando eles consideram que há risco e, com isso, a idoneidade é relativa e vai gerar punição pela tentativa? É a seguinte: quando só naquela situação fática a infração penal não se consumou porque ela foi neutralizada acidentalmente. Então, por exemplo, no caso do agente que tomou o tiro lá, que estava com colete à prova de bala,
aquilo só não se consumou por uma circunstância acidental, meramente acidental. Outro exemplo, a pessoa que dá um tiro, esses às vezes que aparecem na televisão, né? E aí bateu no isqueiro que estava no peito ou no bolso, e aí a bala ficou ali, não atingiu. Isso é uma circunstância meramente acidental. E se é uma circunstância meramente acidental, é uma idoneidade relativa, ou seja, pune-se a tentativa. Outro exemplo muito comum de idoneidade relativa, ineficácia relativa do meio. É uma arma que falha no momento, mas é capaz de efetuar disparos. Ou seja, por isso que é importante, quando há apreensão dessa arma, feita a perícia, o primeiro quesito que o delegado de polícia bota lá, a arma era apta a efetuar disparos? Se vier da perícia dizendo o seguinte, não, essa arma jamais poderia efetuar disparos, é crime impossível, por ineficácia absoluta do meio. Se vier lá, olha, a arma está muito oxidada, um percentual baixo de chance, mas poderia efetuar disparos. Essa idoneidade é relativa e gera punição pela tentativa, mesmo a arma tendo engasgado. Bom, pessoal, cuidado, por último, com o crime possível por obra do agente provocador. Sabe por quê? Porque não vai cair na sua prova aquele exemplo comum que se fala do flagrante montado pela polícia e que, na verdade, é um flagrante preparado, que todo concurseiro sabe que isso é crime impossível. Vai cair, por exemplo, sabe qual caso? O caso da doméstica. Qual é o caso da doméstica? Imagina que uma pessoa está desconfiando que a doméstica, a pessoa que trabalha no seu lar, está subtraindo dinheiro da sua bolsa. O que ela faz, pessoal? Ela pega o dinheiro, coloca do lado da televisão, bem à mostra, coloca uma câmera ali no seu celular para ficar observando esse comportamento à distância e a empregada efetivamente pega o dinheiro. Pessoal, isso é crime impossível ou é tentativa? E aí? O que vocês acham? É crime impossível ou é tentativa? Pessoal, para a doutrina moderna, isso é crime impossível. Sabe por quê? Porque, no caso, a pessoa... Tá, então vamos lá. Nesse caso, é crime impossível. Você sabe por quê? Porque ali a vítima ela se miscuiu na cadeia delitiva. Ela tirou o dinheiro de onde ele acostumava ficar, colocou bem à mostra para facilitar a subtração. Então, qualquer conduta da vítima ou de terceiro que miscua nessa cadeia delitiva, seja induzindo, fomentando, facilitando, seria considerado crime impossível. Para ser considerado o flagrante esperado, tinha que ser numa situação completamente normal, da qual aquela pessoa já desconfiava. Por exemplo, que o dinheiro que fica sempre na bolsa, que fica em cima de determinado móvel. E ela coloca uma câmera ali meramente para observar se está acontecendo ou não o fato. Repara, isso sim é esperado. Não há nenhum imiscuir na cadeia delitiva. Não há um processo de modificação para se facilitar ou fomentar a prática delitiva por parte do agente. Então, cuidado, que é esse exemplinho, essa pequena modificação que ele vai te fazer, que ele vai fazer para te confundir. Porque alguns podem pensar assim, não, mas se ele deixou o dinheiro ali, porque ele desconfiava, ele já esperava, é esperado. Não, se ele se miscuiu na cadeia delitiva e modificou aquela situação normal da qual ele desconfiava e esperava, vai ser considerado crime impossível. Pessoal, aqui os coraçõezinhos estão normais, então quem aí está dando uma travada, tenta assistir depois a reprise, tá bom? Um último exemplo, pessoal, olha como esse caso do agente provocador é complicado. E se acontecer do agente provocador não conseguir impedir o crime e ele se consuma? Porque veja bem, pessoal, o crime impossível por obra do agente provocador é uma construção jurisprudencial. Porque, em verdade, se você parar para analisar,
vários crimes ali podem se consumar. Várias situações fáticas que podem se consumar. Um exemplo. A polícia quer pegar um conhecido estuprador da região. O que ela faz? Sabe que ele age ali, os meios investigatórios, os vetores já chegaram ali. Que sabe que o estuprador age naquele local, sabe mais ou menos o horário que o estuprador age. Eu vou deixar o pessoal entrar aí. Tá travado? Solta os coraçõezinhos aí, pessoal. Quem tá na sala, solta os coraçõezinhos. Isso, solta. Solta para ver que não tá travando. Bate direto aí para ver que não tá travando, para poder continuar falando, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou dar um exemplo como o crime impossível por obra do agente provocador, na verdade, é uma circunstância. Na verdade, é uma construção jurisprudencial. Por quê? Porque em alguns casos ele pode se consumar. Eu vou dar o exemplo. A polícia quer pegar um estuprador que vem praticando vários estupros na região. Eles mapeiam pela investigação os dias que ele mais atua, os horários, o tipo de vítima, faixa etária, e aí eles selecionam uma policial com essas características, colocam ali com trajes menores, de propósito, para ficar ali circundando aquela região a fim de que o estuprador a ataque. Tá bom? Repara que é claramente um flagrante preparado por obra do agente provocador. Inclusive havendo um incentivo pelos trajes, pela pessoa escolhida, certo? Tudo bem, mas eles querem pegar. Por quê? Porque vocês têm que lembrar que mesmo que seja impossível a prisão em flagrante naquele momento, essa diligência serve como prova e pode ser utilizado como prova para todos os outros estupros. Tá bom assim? Pode ser utilizada como prova para todos os outros casos. Por isso que isso é importante, tá bom? Pessoal, necessidade de autorização judicial. Eu entendo que se você não for fazer a prisão em flagrante, e a prisão em flagrante é impossível, porque ela é impossível, se for para se coletar prova para outros casos, eu entendo que não, entendo que isso é perfeitamente possível, tá bom? Ele não está dentro da cadeia do crime. E infiltração você fala mais em crime organizado. Aqui a gente ela é prevista na lei de crime organizado. Aqui a gente está falando de um estuprador de uma região, tá? Então, não precisa de ordem judicial para fazer isso. A questão é se esse flagrante é válido. Não é válido. Por quê? Porque pela súmula 145, o crime, em tese, é impossível. Só que se ele se consumar? E se ele se consumar? Eu vou dar um exemplo, pessoal. Estava todo mundo se comunicando, tinha uma câmera para observar o local, para proteger ali a agente policial mulher, e aí tem um apagão, um blackout na região, os meios de comunicação não funcionam, houve uma falha no planejamento de ter alguém ali perto para poder se dirigir diretamente a essa policial, ou seja, não dá tempo, falha de planejamento e o estupro realmente se consuma. O estuprador foi lá, era mais forte fisicamente, estupra a servidora policial e foge, ou seja, o crime se consumou. Reparou como alguns casos de crime impossível são construções jurisprudenciais? Como na verdade é possível que o crime se consuma? E aí que vem, pessoal, qual a responsabilidade do agente provocador nesse caso? Qual a responsabilidade? Repara que ele deu causa, porque ele colocou a policial ali, não é isso? Tem causalidade, não é isso? Tem um dolo inicial que colocou ali para ser estuprada, mas não tem o dolo de consumação. Então, nesse caso, como não existe estupro culposo, seria atípico. Agora, pessoal, poderia ser diferente se fosse um homicídio. Homicídio pode gerar responsabilidade por homicídio culposo, caso tenha havido negligência, imperícia ou imprudência na preparação. Entenderam? E cuidado, não vem com aquele papo de agente garantidor, vai virar doloso, porque a omissão... Não tem omissão, tem falha. Ou seja, correram para o local, não previram as possibilidades e o crime se consumou. Se for culposo e tiver modalidade culposa, dependendo do caso, o agente provocador pode responder. Tá bom? Então, esse foi um aprofundamento que eu trouxe, que eu não acredito que isso, se cair numa segunda fase,
vai cair aqueles casos comuns, né? Tentou matar quem já estava morto, tentou matar com arma que estava sem bala. Eu não acredito. Eu acho que esses exemplos são muito bons para você compreender um instituto, para você compreender o que ele é e o que ele realmente, como ele funciona. Mas os exemplos de prova, em geral, eles vêm te dificultando mais do que isso. E aí eu tentei apresentar aqui outros métodos, eu tentei apresentar o método terceiro observador prudente de Zaffaroni e Luiz Regis Prado, eu tentei que vocês enxergassem essa questão da obra do agente provocador, eu trouxe a questão do caso de se miscuir na cadeia delitiva, que foi o caso da doméstica. Se miscuiu na cadeia delitiva, o crime se tornou impossível, tá bom? Então, se não se miscuiu, meramente esperou, o que sempre acontece todos os dias, é um flagrante esperado, perfeitamente válido. Então, depois vocês reveem aí a reprise, porque já está ficando um pouco longo, tá? E eu utilizei bastante tempo para tentar esgotar o máximo possível com vocês, para que, se isso cair numa prova, vocês estejam preparados aí, porque não adianta eu chegar a vir aqui e falar o básico. Crime impossível, artigo 17, tem duas formas, ineficácia absoluta do meio, propriedade absoluta do objeto. Isso aí todo mundo sabe, tá bom? Isso aí vocês teriam que frequentar um cursinho realmente para poder obter um conhecimento um pouco mais aprofundado. Espero que tenham gostado, continue aí divulgando as nossas lives e eu conto com vocês. A gente está quase atingindo 900. Eu espero e o meu objetivo é que na próxima live já tenham 1.000 seguidores. Esse é meu objetivo, já está em quase 900. Então, quanto mais vocês... Tá bom, posso falar assim, Letícia, posso falar. Então, quanto mais vocês divulgarem e conseguirem outros seguidores, aí mais dá motivação para a gente prosseguir. Então, a gente está quase em 900. O meu objetivo é na próxima live já voltar com 1.000, porque eu sei que desses 1.000 tem vários futuros colegas delegados que um dia vão passar por mim e vão me cumprimentar como um colega, tá bom? Porque vão ser delegados de polícia, se Deus quiser, tá bom? E se assim vocês persistirem nos estudos, tá bom? Sobre a live anterior, artigo 16, pode sim, Joaquim, rápido, se o meu periscópio trava. Olha, a professora Cláudia Barros, ela tá para dar uma questão hoje à noite sobre um estupro, um suposto estupro que o agente desiste porque, e eu acompanho a Cláudia Barros porque eu gosto muito, eu acompanho vários professores, porque ele desiste por herpes genital, verifica ali que a vítima estava com herpes genital, desiste de praticar o estupro e vai embora, e pede para tipificar, mas a vítima já tinha se despido. Então, assistam a minha live sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz, que eu tenho certeza, eu não vou falar a resposta, que eu tenho certeza que se vocês assistirem, prestarem atenção nos detalhes, vocês vão saber responder essa questão que ela apresentou lá, antes dela chegar, tá bom? No caso do concurso de agentes,